Ok, boa noite para todos e para todas. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Para quem não me conhece, que está aqui hoje pela primeira vez, eu me chamo César Cruz. E o nosso bate-papo de hoje, o assunto de hoje, né, a nossa troca de hoje, eu vou estar aqui falando sobre a meditação, como ela interfere, né, num bom sentido, no nosso campo biomagnético humano. Eu trago esse nome, né, biomagnético humano, porque hoje a gente vai falar um pouco mais dessa interferência no nosso campo biológico. O próximo estudo, eu vou focar mais no campo magnético, trazendo, né, as informações sobre os centros de força conhecidos como chakras. Hoje até falo um pouquinho sobre a medicina chinesa e sobre a medicina indiana, que tratam desses assuntos, mas eu não vou me aprofundar, só para a gente ter algumas referências. E falar da importância da prática da meditação, que ela, além de ter todo o benefício dentro da nossa saúde orgânica, ela também vai ter essa relação com o nosso campo magnético, que em alguns momentos eu vou estar trazendo esse campo como campo de luz, tá? Só para que a gente possa entender que em algum momento eu posso estar mudando esse termo de campo magnético para o nosso campo de luz. Então, eu selecionei aqui essa foto do planeta Terra e esse desenho, né, que a gente está aqui vendo em volta do planeta, essas linhas brancas, elas representam o campo magnético da Terra. Um físico, um geólogo, né, iria explicar isso de uma forma muito mais enriquecedora. Não é o meu domínio, né, de conhecimento, mas a ideia aqui é a gente entender que nós estamos dentro de uma bolha, tá? Vamos fazer essa analogia, que nós estamos dentro de uma bolha. Essa bolha é esse campo magnético da Terra, e uma das formas da gente entender esse campo magnético é quando a gente usa a bússola. A bússola é uma das ferramentas mais próximas de nós para a gente entender sobre o magnetismo da Terra. Então, quem sabe aí está utilizando a bússola, a gente sabe que o ponteiro maior da bússola vai estar sempre apontando para o norte, né? O que a gente chama do norte magnético. E a nossa orientação, quando a gente utiliza a bússola para que a gente possa achar os pontos cardeais, é sempre encontrar o norte colocando, né? Você pega a bússola, coloca na sua mão e você vai girando até que o ponteiro maior ela esteja apontando para o norte. Encontrando isso, a gente encontrou os pontos cardeais, que é uma forma de uma orientação, tá? Esse campo magnético, né, tudo que hoje a gente tem como transmissão, as ondas de rádios, de telecomunicação, ela só acontece porque ela precisa ter
um contato com esse campo magnético. Então, a onda, o sinal do Wi-Fi, o sinal da internet que está chegando em nossas casas, ela só é possível por causa desse campo magnético. Então, a própria tecnologia, depois que descobre o campo magnético, teve um avanço muito grande dentro da comunicação. Eu acho que a gente deveria ter um conhecimento maior sobre esse campo. Por quê? Porque esse campo em nós, ou em todos os seres, tanto vegetal quanto animal, ela se utiliza, tá, da orientação desse campo. E nós, vamos nos concentrar em nós, a orientação e o direcionamento, tá, é feito através da glândula pineal. Então, a nossa glândula, que fica ali no topo da cabeça, ela está conectado com o campo magnético da Terra. Okay? Então, a gente pode também entender que esse campo magnético da Terra tem um fator fundamental na nossa orientação. Porque a pineal, quando a gente olha ela dentro do processo biológico, ela que regula todo o nosso sistema endócrino. E o que gera desequilíbrio, né, dentro do campo biológico é quando essas glândulas estão desreguladas. Quando eu falo sobre a prática da meditação, trazendo já essa prática para o nosso assunto, aí é uma experiência minha, pessoal, particular, mas que a gente encontra informações sobre essa experiência dentro das filosofias orientais. Na filosofia indiana, que é onde eles têm um estudo muito mais aprofundado sobre a importância da prática da meditação, eu vou só trazer a importância dentro dos centros de força, porque esses centros de força eles estão ligados com as nossas 7 glândulas. A principal dela é do topo da cabeça, o que dentro da filosofia oriental indiana, esse chakra é conhecido como chakra da coroa, ou o chakra de 1000 pétalas. A gente não vai se aprofundar dentro desse campo hoje, falando sobre os chakras, só para a gente ter uma noção em relação a isso. Essa glândula, então, ela entra em ressonância, ela capta a frequência do campo magnético, e isso, de alguma forma, nos centraliza. Tá? Então, essas filosofias entenderam, não de uma forma científica, hoje a ciência fala mais sobre isso, mas por experiência e por vivência, tá? E por prática, que, de alguma forma, a prática da meditação melhora, na realidade, a saúde orgânica de quem pratica. Hoje a gente tem várias evidências aí, dentro da saúde mental, a importância da prática da meditação. Essa filosofia entendia que a saúde da pessoa, a vitalidade
né? O campo vital da pessoa era um campo vital com mais energia, e expandindo um pouco mais, aí a gente vai entrar no campo conhecido como campo espiritual, que essa prática da meditação em si, expandindo um pouco mais, ela traz experiências dentro de um campo assim mais místico, né? Um campo mais espiritual. E eu quero aqui falar que, quando eu falo de espiritualidade, eu não estou falando de religião, de um caminho religioso. Se a gente pegar aqui os nossos outros estudos, eu já falei, né, da nossa inteligência mental, da nossa inteligência emocional, inteligência corporal e inteligência espiritual. Tá? Então, são inteligências que representam esse veículo mais conhecido como natureza humana, ou eu gosto muito de utilizar o termo do nosso avatar. Essa estrutura humana, para estar interagindo nessa dimensão humana, ela tem algumas inteligências. As principais são essas quatro que eu acabei de mencionar com vocês: mente, sentimento, biológico e o mais sensível, né? O espiritual. E Jung chamou do self. Freud trouxe ali um termo do superego, que eu associo que ele estaria falando sobre essa inteligência mais divina. E algumas tradições a gente vai conhecer como o nosso poder espiritual, né, o nosso poder divino, né, a consciência de Deus, a consciência de Buda, a consciência crística. Okay? Então, nós temos aqui uma aula especificamente falando sobre essas quatro inteligências. Tá? Mas o que eu quero dizer que a prática da meditação, ela tem uma relação de regular o meu campo, ou o nosso campo magnético, com o campo magnético da Terra. Aí eu vou trazer aqui minhas experiências baseado, né, nas minhas informações. Quando eu estou na prática da meditação, e essa prática da meditação, a minha experiência hoje me traz duas informações. Na grande maioria das vezes, a prática de sentar, fechar os olhos, observar minha respiração, entrar em estado de silêncio, ela muitas das vezes, ela vai harmonizar mais o meu campo biológico, tá? Ou a minha natureza humana. São raros as práticas e os dias que eu tenho, né, uma expansão maior. Então, eu estou aqui colocando a minha experiência. Não é todos os dias que eu sento. A minha rotina é sempre na parte da manhã. Há também estudos aqui explicando qual é a importância da meditação logo na parte da manhã, assim que acorda. Não vou me aprofundar aqui. Então, vou dizer que a grande maioria, quase que 60%, ou 70%, eu vou colocar assim, ela vai ter um efeito muito maior no meu campo da natureza humana. Organizou minha mente, regulou as minhas emoções,
me trouxe um bem-estar, uma paz, eu renovei a minha vitalidade, e dentro da minha consciência mais divina, eu estou ali potencializando os meus dons e talentos naturais. Aproveito também nesse momento, na parte da manhã, e ali eu vou, então, potencializar os meus rezos, as minhas orações, os meus sonhos, os meus projetos de vida. Então, ali já entra também um momento mais místico. Então, eu gosto sempre de, todos os dias de manhã, estar fazendo as minhas orações para começar o dia. Okay? Mas há práticas de meditações que, por algum motivo, há uma expansão muito maior. Tá? E muitas das vezes, dentro dessas expansões, eu tive uma experiência, principalmente ali no período da passagem do milênio, né? Me lembrei que agora eu tive o prazer de vivenciar, né, essa transição do milênio, né, 99 para 2000. Tive também o prazer de vivenciar a transição de 2012, né? O pessoal mais antigo aqui deve ter acompanhado muito todo o comentário que tinha, né, que pelo calendário maia, em 2012, haveria uma mudança, né, de frequência, e, na realidade, tudo isso aconteceu, tá? A partir de 2000, 2001, 2002, a gente viu muita coisa acontecer no mundo e dentro do campo da espiritualidade. Nessa época já tinha, né, aquele termo criança índico, criança cristal, criança avatar, tinha uma outra classificação, isso eram crianças com sensibilidades, né, com expansões mais elevadas. Então, eu vivi também esse período. Então, eu tive experiências de, dentro das minhas meditações, é aí que eu comecei a prestar mais atenção nessa questão do campo magnético, da Terra em conexão conosco, que em algumas meditações me vinham informações do tipo: estamos reajustando o seu campo, meu campo de luz, meu campo bioenergético, meu campo magnético, com o campo magnético da Terra, porque a frequência está mudando. Então, hoje, o campo magnético da Terra, ela vibra numa frequência totalmente diferente de 25 anos atrás, 26 anos atrás. E aí eu entendi que a prática de meditação, ela também ela tem esse propósito de nos colocar na frequência do campo magnético desse sistema planetário no qual nós estamos inseridos. É claro que isso não é feito apenas num dia, não. A constância daquela prática o tempo todo de meditação, praticando silêncio, tá? E é sendo reajustado para que esse delay, tá, no que está vibrando no campo magnético, campo de consciência planetária, campo astral, o meu sistema de natureza humana, meu sistema humano, pudesse estar dentro dessa frequência, né, vibrando dentro dessa frequência. Isso é uma experiência minha, algo que eu estou compartilhando aqui com vocês. Então, faça uma reflexão. Não tenha isso como uma grande verdade, mas é uma experiência. Experiência conversado e até mesmo
compartilhado com outras pessoas que, de uma forma um pouco parecida, chegava à mesma conclusão do que a minha. Então, vai ficar dentro dessa experiência muito das minhas vivências. Ok? Se a gente olha hoje para o mundo e a gente começa a perceber que hoje se fala muito de um transtorno de sintomas dentro da saúde mental. Eu vou me considerar assim, né, 30 anos trabalhando com pessoas, em atendimento, em acompanhamento, e eu não me lembro, né, dentro desses anos todos, um momento como esse que nós estamos vivendo. Parece, né, me parece que do encontro do evento da Covid para cá, isso ficou muito mais em evidência, mas dentro da minha área de atuação, isso já vinha acontecendo. As pessoas muito agitadas, as pessoas com determinados trazendo determinados sintomas que não se dava muita atenção. Quando veio a pandemia, a coisa realmente ficou muito mais em evidência. Então, hoje a gente escuta tantos casos, hoje a gente percebe tantos conflitos, né? Tantos transtornos em várias áreas. A gente vê pessoas tendo atitudes e comportamento muito disfuncionais. Uma das minhas, daquilo que eu acho ser meu, né? Das minhas percepções, é esse delay, já que a grande maioria ela não tem essa prática, né, de tirar um tempo, reservar um tempo, e aí não vou nem botar dentro de uma rotina que aquelas pessoas que estão aqui comigo, a grande maioria que está aqui me conhece, de alguma forma, né, me acompanham, e eu acompanho alguns aqui mais particularmente. A minha insistência em falar sobre esse momento de você ficar com você, de você fechar os olhos e entrar em estado de silêncio. A importância do nosso sono. Olha que eu estou aqui só falando dentro do campo biológico. Esse encontro, eu vou focar mais nisso. No outro encontro, a gente vai falar mais sobre o campo magnético e nosso campo de luzes, nosso chakra. Hoje, a gente vai estar focando muito nisso. Porque é dentro desse lugar, né, de contemplação, de plenitude que você senta, há ali um reajuste da nossa frequência com a frequência de tudo aquilo que está acontecendo, desse momento de consciência que o planeta se encontra. Eu não sei se vocês sabem, mas os animais, acredito eu, por não ter a mente racional, eles estão muito mais em conexão com essa consciência do planeta do que nós, seres humanos.
Qualquer animal, eles sabem quando vem uma tempestade. Tá? Nós precisamos da previsão do tempo. E mais ainda, os animais em regiões que têm terremotos, tufões e furacões, eles 2 dias antes do acontecimento, eles já se deslocaram do lugar, eles já saíram do lugar, porque eles já captaram, eles já sentiram que houve, que a frequência daquele campo no qual eles estão ali mudou. E eles já têm uma referência da mudança dessa frequência. Tá? Vocês podem pesquisar isso. Eu acho que é no Japão, se eu não estiver enganado, que é onde tem muito terremoto, tremor de terra, tem alguns tsunami, né, ali naquela região. Eles começaram uma das formas de observação deles, eles pedem para os camponeses ficarem atentos aos comportamentos dos animais, das formigas, né, cavalo, cachorro, gato, porque sempre um dia antes ou 2 dias antes de um acontecimento como esse, os cachorros ficam muito agitados, os gatos que são mais livres, né, que transitam, eles somem, desaparecem, fogem das casas, e os cavalos, se eles puderem fugir, eles fogem. Né? Eles ficam totalmente assim, agoniados. Isso de 1 a 2 dias antes. Tá? E todos os animais que vivem ali na região, tipo assim, os pássaros não cantam, há um silêncio na natureza e muitos dos seres desaparecem. Então, isso já foi observado, e nesses países eles pedem para os camponeses que estão mais conectados com a natureza, porque quem mora em cidade grande não tem mais natureza. Então, está todo mundo ali alienado. Ninguém está todo mundo conectado com as loucuras do mundo. Mas esses seres que vivem no campo, eles têm essas conexões. Né? Alguma coisa no corpo dele também fala. O meu padrasto, né, ele tinha ele serviu o quartel, aquela coisa toda, então ele tinha uma bala alojada na perna. Então, ele dizia que toda vez que a perna dele começava a doer, vinha chuva. Olha que isso, né, há muitos anos atrás. E era certo, então a gente já sabia, né, assim, às vezes a gente era garoto, a gente queria ir para a praia, a gente falava, e aí, Paulo, sua perna andou doendo aí, alguma coisa? A gente até brincava com ele, né? Não, a perna não está doendo, não sei o quê. Então, porque a gente já tinha entendido que, assim, de alguma forma, ele tinha uma certa sensibilidade com alguma mudança no campo magnético da Terra. Tá? Nós temos essa habilidade, nós temos essa sensibilidade. Mas dependendo do ritmo de vida que a gente vive, a forma como a gente cuida da nossa saúde, tanto mental quanto biológica e emocional, de uma forma geral, a gente vai se afastando dessa conexão. E muitas das vezes a gente pode ter intuição e a gente não vai acreditar. Por quê? Essa mente racional, ela acaba atrapalhando. A gente não acredita. Tá? Eu moro aqui, onde eu moro, né, no campo. E uma das coisas que eu consegui resgatar muito aqui, pelas estações, né, o vento mais forte ele muda de direção. Então, em época de verão, as chuvas fortes são as chuvas que vêm leste e sul. Não, leste e norte. No inverno, outono e inverno, que é a estação que a gente entrou, sudoeste. Tá? Então, as grandes chuvas pesadas, ela vem dessa direção aqui, e outono e inverno, frente fria, vem da outra direção ali. E aí, o que eu fiz aqui em casa?
Eu comprei fitas coloridas, peguei um bambu e fiz o que eu chamo de biruta. Então, como eu me oriento pelos ventos? Eu sempre olho para que lado a fita, para que lado o vento está. Tá? Então, quando eu escuto, vai vir uma frente fria, aquela coisa toda, eu começo a perceber quando ela está se aproximando, porque eu vou olhar a fita e ela está trazendo, né, o vento daquela direção. Uma outra coisa também que esse lugar, morando no campo, né, me começou a me conectar de novo, são os pássaros de cada estação. Cada estação tem os pássaros. Cada estação tem determinados tipos, né, de animais da fauna que eles aparecem e há determinadas estações que eles desaparecem. Eles se recolhem, na realidade. E o mais fácil são as frutas e as flores. Determinado tipo de flor, elas pertencem a determinadas estações. Né? E essa conexão, ela começa a ficar mais refinada por essa conexão. Tá? Acredito que vocês, em algum momento, já teve a experiência de chegar em algum lugar, e nesse lugar que você chega, você sente que ficou alguma coisa em você, tocou em você, e você sentiu um mal-estar, deu uma dorzinha de cabeça. Eu chamo isso assim, houve um abalo no seu campo. Por quê? Você tem uma frequência, e quando você entrou em determinados ambientes, você percebeu a frequência daquele ambiente. Esse é o campo magnético dos lugares. Okay? Essa é uma forma também que eu acho que vocês já tiveram essa experiência. E há também ao contrário. Né? Você chega num lugar e você sente uma paz, algumas pessoas sentem arrepios, outras pessoas sentem uma felicidade, você entrou em contato com esse campo. Quem é que entra em contato com esse campo? Tá? Do mesmo jeito que a Terra está aqui, tá? Coloca um ser humano no lugar do planeta Terra. Okay? Esse nosso campo magnético, né, não é aqui próximo da nossa cabeça, um pouco mais acima, e aí essa distância para cada um tem uma distância diferente, eu não vou entrar aqui nesse mérito, mas imagine que é o mesmo, tá, o formato de um ovo. Nas tradições nativas, ele chama de ovo luminoso. Quem leu as obras de Carlos Castaneda vai ouvir muito, né, o diálogo de Dom Juan e Castaneda, quando ele fala sobre o ovo luminoso. Esse ovo luminoso é o nosso campo. Okay? Cada pessoa, dependendo das suas práticas espirituais, dependendo da forma como ele cuida desse campo, eles vão ter diâmetros diferenciados. Tá? Eu, quando eu dava curso, falando sobre campo magnético, quando entrava o módulo da gente cuidar do nosso campo, eu medi o campo de alguns alunos na sala. Então, tinha distâncias diferentes. Tinha pessoas que o campo dela estava totalmente dentro da sala. E tinha outros que o campo era menor. Né? Então, nós temos aparelhos radiônicos para medir esse campo. Tá? Então, isso vai variar muito de pessoa para pessoa, mas, na realidade, todos nós temos, vamos dizer que, ao todo, seria 3 metros. 1,5 para a esquerda e 1,5 para a direita, dentro desse círculo aí, a gente teria 3 metros. Toda vez que a gente entra em contato com determinados ambientes, pessoas, esse campo faz a leitura e rapidamente a gente tem um retorno, né? Ou de algo agradável, ou de algo que nos, sabe? Há situações de você chegar em um lugar que estava tão bem, a sensação que você tem é que a tua bateria baixou.
Então, você imagine, né, o que é você pegar um metrô, aquela aglomeração toda de pessoas. Imagine ali o emaranhado, aí isso é uma linguagem da física quântica, gosta de falar de emaranhado. Você imagina um emaranhado energético que está ali, todo mundo ali meio que trocando energia, né? Se emaranhando de energia. Né? Imagine o que foi o carnaval, um exemplo. Todo mundo naqueles blocos ali, lotados, gente. Imagina um emaranhado energético que tá ali. Né? E aí depois as pessoas não sabem por que algumas coisas estão acontecendo, por que adoeceu, por que, sabe, ficou assim. Cara, você teve num emaranhado energético e provavelmente, né, nessas aglomerações, será que todo mundo ali está numa frequência mais positiva? Será que todo mundo ali são pessoas que têm uma forma de pensamento, uma construção pensamento construtiva? Será que emocionalmente essas pessoas estão felizes com elas mesmas? Né? Biologicamente, né? São pessoas que cuidam da saúde delas, então vocês estão trocando pelo oxigênio. E aí, se a gente vai para o campo astral, né? De que forma essa pessoa vibra, né? O seu campo astral. Aí Jung vai chamar isso do inconsciente coletivo. O inconsciente coletivo, que é uma teoria, mas a física quântica hoje também consegue trazer validação, né? Há testes ali para validar, não é apenas uma teoria, que é dentro desse campo do inconsciente coletivo que essas contaminações acontecem. Tá? Outras formas de situações que desequilibram esse campo. Tá? Frequência de rádio. Isso desequilibra o nosso campo. Essas torres de transmissões. Tá? Houve um teste uma vez que uma fazenda, eu acho que era uma fazenda, não, acho que era um sítio, se eu não estiver enganado, isso aconteceu muitos anos atrás. Antigamente eu pesquisava mais sobre isso, hoje em dia eu não pesquiso tanto. Acho que era um sítio, e nesse sítio a pessoa tinha alguns cabeças de gado que ele vendia queijo e leite. E uma empresa de transmissão de energia precisou colocar dentro dessas terras, acho que 2 torres de alta tensão para passar os cabos. E esse fazendeiro, essa pessoa que tinha esses gados, eles começaram a notar que o comportamento dos animais estava mudando. É como se eles tivessem, eles perderam a orientação deles. Eles estavam confusos. Eles sabiam, antes das torres, tá? Por que eu estou falando antes das torres? Porque depois foi lá uma pessoa, já tinha médicos, veterinários já tinham ido lá, aquela coisa toda, e aí parece que esse assunto chegou em algum lugar, e pessoas que trabalham com radiestesia e campo eletromagnético foram lá ver se aquilo ali seria uma das razões dos animais perderem a orientação deles. Antes das torres, eles tinham o horário certo de se recolher à noite. O dono ficava lá, na porteira, lá esperando eles virem. Eles tinham o horário certo quando eles acordavam de manhã, eles sabiam, as vacas sabiam que tinha que ir para determinados lugares para o leite, né, ser retirado. A mais velha já ia, aí as outras todo mundo ia atrás, não tinha confusão, não tinha nada. E depois que colocou a torre, a coisa ela ficou totalmente disfuncional. O que aconteceu?
aquelas torres de transmissões, segundo os pesquisadores na época, estavam desorientando a pineal desses seres. A parte de raciocínio lógico estava disfuncional. Eu me lembrei disso aqui agora, dessa pesquisa. Existem várias outras. Outra é muito comum as pessoas colocar, tá, em cima dos prédios as antenas de telecomunicação ou de operadoras. A grana é muito boa, imagine, né? Aquele dinheiro ali para a manutenção do prédio é fantástico. Mas o mal que vai o campo magnético das pessoas que moram naquele prédio ali não valeria a pena. Primeiro que o dinheiro não vai para ela, o dinheiro fica para melhorar o prédio, não é repartido, não sei, eu acredito que não é repartido dividido com os moradores, né? Deve ir para um caixa 2, para uma emergência, alguma coisa assim, mas a saúde daquelas pessoas piora. Tá? Isso já é comprovado. Pessoas que trabalham perto daqueles radares, né, que ficam ali monitorando. Há relato que os soldados depois tem todo um transtorno, tá? Existe ali alguns transtornos dentro da questão cognitiva. Não é tão prejudicial, não faz tão mal, mas desregula também, tá? Essas caixinhas do Wi-Fi. Eu tenho uma aqui, do Wi-Fi. Mas o que eu faço à noite quando eu vou dormir? Eu desligo, tiro da tomada. Quando eu venho meditar aqui, que isso aqui é meu ambiente também de meditação, de manhã cedo, a caixinha do Wi-Fi está desligada. Ou, quando eu quero fazer alguma coisa, eu vou para um canto aqui aqui da terra, né, aqui do meu quintal, e não pega sinal de Wi-Fi. Então, ali eu sei que o campo está limpo. Tá? Esses são alguns cuidados que a gente deve ter. Tá? Cientificamente, esse campo biomagnético, tá? A gente vai hoje, se a gente for para a medicina chinesa, a gente vai entender que, se eu não estiver enganado, né, eu acho que há mais de 1.000 ou 2.000 anos atrás, a medicina chinesa já tinha mapeado os nossos meridianos. Então, a colocação de agulha dentro dos meridianos é fazer com que o Qi, ou Qi, que é essa energia vital, que é do nosso campo magnético, ela possa circular de forma mais fluídica, vamos colocar assim. Tá? Uma outra ciência que trabalha avaliando esse campo, a ciência hoje chama de campo morfogenético, ou seja, tudo aquilo que os meus ancestrais vivenciaram, todas as experiências que minha mãe passou desde a época do útero, a gente essa é uma das teorias dentro da constelação sistêmica, né? Ou do campo sistêmico, vamos colocar assim, é baseado em cima desse campo morfogenético, ou seja, as informações estão ali. Tá? E aí isso fica meio que fica ali na psicanálise. Jung não, Freud foi um que mais se aprofundou dentro da questão do inconsciente pessoal. Jung, além do inconsciente pessoal, ele foi para o inconsciente coletivo, que é onde ele traz a teoria dos arquétipos. Tá? Todas as culturas, você tem um arquétipo do herói, a princesa, o vilão, né? O deus, os deuses, as deusas, né? Os animais sagrados, espirituais, mágicos. Então, Jung,
ter sido um grande estudioso sobre as mitologias e as filosofias, ele, então, estrutura, né, o inconsciente coletivo, falando também sobre os arquétipos universais. Esses arquétipos, ele estaria no nosso inconsciente ou ele está no campo do inconsciente coletivo, no qual todo mundo acaba tendo um acesso? Tá? Então, fica aí essa reflexão. Mas a ciência, principalmente a física quântica, ela já fala do campo morfogenético, no qual todas as informações estão ali. E aí a gente pode fazer uma analogia. O meu cartão de crédito ele tem um chip. Né? Dentro desse chip está ali todas as informações do meu banco. Esse cartão com esse chip não é um cartão magnético? Tanto que pede para não ficar deixando os nossos cartões perto de celular e principalmente onde tiver um ímã. Se tiver um ímã, você pegar um ímã e pegar o teu... Aonde que a gente encontra ímã? Naqueles alto-falantes de carro, né? Aquela traseira dele ali é um ímã. Né? Eu tenho dois aqui que na época que eu troquei os alto-falantes do meu carro, eu guardei, porque existe uma medicina que trabalha com ímã. Onde tem dor, você pegar aquele ímã e colocar ali, ele vai magnetizando aquela área ali, tá? Então, eu guardei esses dois alto-falantes por causa do ímã. Se eu pegar meu cartão de crédito e botar em cima daquele imã ali, acabou, meu cartão de crédito não passa mais em lugar nenhum. Desconfigurou o chip. Por quê? Porque ali, dentro daquele chip, você tem ali informações baseadas no meu banco. A minha conta, tudo está ali. O quanto eu posso usar, né, em relação a saldo, está ali. O que é isso? Eles chamam isso de nuvem. Opa, nuvem? Campo morfogenético. Em algumas medicinas orientais, eles chamam esse ovo luminoso, tá? Imagina que dentro do nosso ovo luminoso, algumas tradições vão chamar de campo áurico, ou do nosso campo de luz, existem várias informações que estão ali e a gente não consegue ter acesso, por quê? Aí vem a teoria do consciente e do inconsciente. Tá? Quando se fala sobre o nosso cérebro, biologicamente, o nosso cérebro ele precisa estar 100% em funcionamento, ou seja, todas as áreas do cérebro, todas as conexões, tudo que está associado à parte biológica, ele tem que estar 100% sadio em funcionamento. Ponto. Quando se trata de consciência, o que eu tenho acesso, o que está consciente em mim, o que está inconsciente, aí sim a gente vai ouvir a teoria que nós só temos conscientemente acesso a 10% de tudo aquilo que está inconsciente em nós. Então, essa teoria de 90% inconsciente e 10% consciente, ele não é biológico. As pessoas fazem uma confusão em relação a isso. Para que eu possa estar aqui com saúde mental, né, com discernimento, com clareza e bem, 100%, né, desse órgão funcionando. Ok? Agora, a nível de consciência de todo o meu potencial, eu não tenho consciência de todo o meu potencial. Na verdade, ninguém que está aqui tem. A gente tem fragmentos. E pegando essa linha de raciocínio, quando alguém chega, aí eu vou me colocar como um terapeuta e está ali um cliente. Que ele precisa de ajuda, porque ele sozinho não está conseguindo reestruturar a vida dele, ele não está conseguindo ir para um outro nível, né? Sair desse nível que eu me encontro,
desses resultados e quero ir para um outro nível de resultado, no primeiro momento, essa pessoa se perdeu de si mesma e a vida dele é totalmente disfuncional. E outra coisa, ele está distante, né, de todo o potencial dele. O que vai levar ele para um outro nível, o que vai fazer com que ele tenha novos resultados, é ele aprender e conseguir acessar esse potencial. Porque quem vai fazer as mudanças é esse potencial. Aí é o quê? Essa consciência divina, essa consciência búdica. Então, o campo magnético, o campo bioenergético, o campo de luz dessa pessoa vai apresentar uma frequência. Eu sou de uma época que a gente chama de foto-Kirlian, né? Hoje já tem um aparelho que tira foto do teu campo todo. Tá? Mas o que é foto-Kirlian? Você coloca, na minha época, você colocava um dedo, você batia uma foto e ali vinha a coloração da minha aula. Está vendo esse quadro que está aqui atrás? É algo parecido com isso aqui. Nosso campo de luz tem essas colorações. O análise dessa foto é que sempre tem uma que iria predominar mais. Aquela que predominava mais, baseado na cor, ela tinha ali um significado, ou seja, ela nos traz um diagnóstico. Tá? Então, isso aí é mais de 20, será, uns 30 anos atrás, que se trabalhava com essas fotos. Eu acho que hoje não se trabalha, enfim, mas hoje tem aparelhos muito mais avançados. Vocês já devem ter ouvido falar sobre cromoterapia, que são cores, são lâmpadas colocadas, né, ou você fica exposto a dentro de uma determinada cor, essa cor ela vai reajustando e reequilibrando esse nosso campo luminoso. Mas isso tem mais a ver com os centros de força, que isso vai ser aula para um próximo encontro. Tá? As notícias que a gente escuta, ainda falando do que desequilibra o nosso campo. Notícias. Tá? Então, todo tipo de notícia, ela tem uma frequência. A notícia, ela nunca é mais ou menos. Qual é a notícia que é mais ou menos? Não. Ou é uma notícia positiva ou é uma notícia negativa. Tá? E hoje, quando a gente olha para o nosso mundo, o que a gente mais vê quando liga qualquer noticiário não são notícias positivas. Então, se você fica o tempo todo acompanhando aquilo ali, se alimentando aquilo ali, você vai desequilibrar teu campo. Pronto. Por quê? Biologicamente, o cérebro não sabe o que é a realidade, o que é a imaginação. Se você ficar o tempo todo ali olhando, acompanhando, assistindo, aquilo começa a ser verdade para o inconsciente. Você vai adoecer. Tá? Outra coisa que também a gente tem que ter cuidado. Frequências de música, gente. Tá? Isso mexe com a nossa frequência, com o nosso campo. Tá? Então, qualidade de música, letra de música, isso também é outra coisa que mexe com o nosso campo. Então, falei dos sinais, né, das operadoras, né, dos Wi-Fi dentro de casa, torre de transmissão. Isso são alguns toques para que vocês possam estar tendo esse cuidado. Então, a importância da prática da meditação é que essa prática ela tem a finalidade de trazer e harmonizar, de equilibrar o meu campo biológico com o campo magnético da Terra. Uma das funções. Tem outras também, né? Ela vai pegar a parte biológica, ela vai pegar a minha sensibilidade, ela vai também atuar dentro de uma consciência planetária que a gente vive, tá? Mas esse assunto eu quero deixar para o nosso próximo estudo, que aí a gente vai falar especificamente sobre os 7 portais ou os sete consciências dentro desse campo magnético, tá? Só para a gente dando um passo de cada vez.
Bem, eu já tenho aqui quase já 1 hora de fala, e nesse momento agora, então, a gente vai fazer juntos com aqueles que querem participar, fazendo pergunta ou alguma coisa que, de repente, eu não consegui explicar de uma forma correta, ou que a pessoa não entendeu, ou trazendo perguntas que possam estar enriquecendo esse nosso estudo de hoje, tá? E aí a pessoa, se ela não quiser abrir sua câmera, mas só falar, se apresenta e fala, e eu vou estar aqui, então, procurando responder. Então, a gente vai usar aqui mais 30 minutos, para não ficar um vídeo também muito grande e não ficar muito cansativo para todos que estão aqui. Tá? Então, agora é com vocês, que vocês querem estar perguntando, compartilhando, e eu estou aqui, então, para mim estar respondendo aí para vocês. Está aberto aí. Quem quiser começar, fale seu nome e faça a sua pergunta, ou tirando alguma dúvida. Alguém quer perguntar alguma coisa? Quer trazer alguma informação a mais aí? Está aberto. Oi, César. E boa noite. Boa noite, tudo bem? Tudo bom? Olha, eu não consegui pegar desde o início, mas a parte que eu entrei, você estava falando de como, né, as torres influenciaram o gado. Você Uhum. falou da questão de perder, né, essa questão da cognição. Como eu acredito que nada é por acaso, essa semana especificamente eu comecei a pensar muito nisso, porque eu estou percebendo, eu não sei se é coincidência ou não, acredito que não. A dificuldade, eu já relatei isso aqui, de relaxar. E não é falta de meditação, não é falta de respiração. Estou fazendo tudo bonitinho, mas para mim eu estou sentindo mais difícil esse lugar de relaxamento. E eu comecei a perceber algumas coisas, como, por exemplo, estar na cidade. Hoje eu moro num lugar que nem é cidade grande, tem muito verde, mas comparado a onde eu estava antes, tem mais interferência de Wi-Fi. E aí eu estava pensando assim, como, além da meditação, tem como se blindar disso? E eu não, assim, recebi até a orientação de um amigo daí da tenda sobre usar as pulseiras de cobre, Uhum. veio a questão do orgonite, mas eu ainda não parei e olhei com isso com profundidade. Então, por que eu estou trazendo isso aqui? Na sua visão, na sua experiência, existe algo, seja mais meditação, seja desde uma orgonite ou outras coisas que eu não citei que a gente pode usar para se blindar, vamos dizer assim? É, a gente vive um momento, né, de tecnologia, ah, em todos os lugares, não tem como, né? Imagina se eu não tivesse aqui esse sinal de Wi-Fi, a gente não estaria fazendo isso, tá? Então, assim, a gente vive uma situação que ela é muito complicada, né? A gente blindar totalmente em relação a esses sinais. Tá? Eu tenho um certo privilégio que a minha cidade, então, é muito menor do que a cidade onde você mora, né? Então, aqui é bem menos, e eu tenho ainda essa possibilidade aqui dentro da fazenda, a gente, em muitos lugares aqui, o sinal não pega, né? Então, se não tiver um sinal de Wi-Fi, o sinal não pega, aquela coisa toda. Mas o que a gente puder evitar de estar dentro desses campos, isso já ajuda, tá? Alguns desses símbolos, aí não é minha especialidade, dentro dessas orientações,
usar cobre, usar determinados símbolos radiônicos, né, nos aparelhos. Em casa, a gente tem uns símbolos radiônicos que a gente está no meu celular, está aqui no meu computador, aquela coisa toda. Mas, mesmo assim, quando eu vou medir o campo, o que acontece? Ele só diminui a frequência. A frequência está ali. Tá? Ele não está... Então, há uma diferença. Eu vou medir, antes de colocar o símbolo, para diminuir a intensidade, vejo que me dá ali uma frequência alta. Quando eu coloco o símbolo, a frequência diminui bastante. Ela continua ali. Tá? Mas o que eu recomendo, independente disso tudo, aí, assim, fica uma coisa muito... parece ser até uma coisa muito radical, né? Cara, você quer cuidar da tua saúde, você quer ter uma qualidade de vida, né? Eu vou falar isso, assim, pelo meu momento hoje de vida, né? Que não é o teu momento, pai. Né? Você ainda está muito jovem, você ainda está construindo, tem muita coisa para construir. Então, é natural que você esteja dentro de um campo como você está. Tá? Eu tomei uma decisão. Quando cheguei a uma certa idade, falei, cara, se eu tiver que viver mais 40 anos, eu quero qualidade. E aí foi algo um pouco mais radical. Tá? Vim para um lugar mais retirado, no qual a minha conexão maior é com a natureza. Uma cidade grande, além dessas frequências radiônicas, de todo tipo de frequência que você tem um inconsciente coletivo, que esse campo também acaba absorvendo, né? De tudo isso que a gente acompanha, né? O que a gente escuta dentro do noticiário. O que nós devemos fazer é, de tempos em tempos, ou uma vez por semana, ou todo mês, você fazer um trabalho de limpeza. Você está no lugar no qual esses sinais não estão tão presentes que você possa... uma coisa que me veio aqui agora, né? Para descarregar esse excesso de magnetismo não positivo. Terra. Botar o pé na terra, tá? E aí você fecha os olhos, imagine, né? Aquilo tudo saindo pela sola dos seus pés. Quem trabalha eu não sou um especialista dentro dessa área de elétrica, mas a gente não precisa ter terra para a gente não tomar choque. Para mim, o que me vê aqui é isso, que é volta e meia o que eu faço. Tá? Eu quero ali tirar um pouco desse excesso de energia, de magnetismo que não é tão de uma frequência boa. Terra. Por quê? Isso vai ser para o nosso próximo estudo, mas os chakras da Terra, eles começam na sola dos nossos pés. Então, eu vou aterrar, eu vou desmagnetizar ali dessa forma. Tá? As pessoas que trabalham direto com radiônica, eles vão ter símbolos, tá? Tanto de desenho quanto de... são umas estruturas que eles chamam de pilhas. Tá? São estruturas feitas com cobre. Aí ele anda dentro da casa e você vai identificar dentro da casa quais são os pontos negativos daquele campo. E ali ele coloca, então, esses aparelhos ou esses símbolos. Tá? Mas aí a gente teria que estar estudando sobre radiônica. Aí tem aparelhos específicos para a gente ver. Tá? Sabe aqueles aparelhos que, quando o pessoal quer encontrar água, aí pega aquela varinha, ele tem, só que ali ele colocou para encontrar um veio d'água, que é onde passa o veio d'água, ali vai ter um campo de magnetismo. Aí ele vai procurando, quando ele encontra aquele veio, aquilo ali faz o que ele achou? Ele achou o campo magnético da água. Tá? Então, se usa varinha, tem pessoas que usam pêndulo. Essa varredura dentro de casa seria da mesma forma. Tá? Ok? E aí, naqueles lugares, se coloca, ou você coloca um cristal, né? A grande maioria usa cristal,
principalmente o quartzo branco, porque ele é universal, você pode programar ele para qualquer coisa, você coloca ali, aí quando você vai medir, você vê que melhorou. Então, quando a gente vai para a praia, você está desmagnetizando. Né? Quando você vai tomar um banho de cachoeira, você está desmagnetizando. Ou, eu tenho na minha casa grama, eu vou botar o pé ali e vou descarregar. Tá? A opção, né? A outra opção é essa, cara, sai desses centros muito urbanos, que ali é contaminação de todas as formas, e vai para um lugar mais. Mas aí eu entendo que vai chegar um momento na nossa vida que a gente vai ter essa possibilidade. Dependendo do momento que você se encontra, você precisa, de repente, estar dentro dessas bolhas, mas estar consciente de não ficar tão alienada para você não adoecer. Né? E o que eu posso fazer para estar dando essa equilibrada, estar dando essa melhorada em mim. Tá bom? Espero que eu tenha aí Gratidão, te ajudado e algumas informações para você. Gratidão. Mais alguém? Eu acho que quem pode falar um pouco aí dessas pulseiras aí é o Wagner, né? O Wagner está aí? Sim, me escutam bem? Pronto. Então, Wagner, me parece, pelo que eu acho que foi você que deve ter falado dessas pulseiras magnéticas. E você entende, né? Você está mais estudado nesses assuntos, desses magnetismos aí do que eu. Pode dar uma palhinha aí, o que a gente pode estar usando, qual o tipo de pulseira. Tem um anel também, que é aquele anel atlântico, não é isso? Sim, sim. Pronto. Bom, quando eu tinha 28 anos, eu estava já encurvado pelo estresse, pela contaminação eletromagnética e pela minha alta sensibilidade, eu chegava a ficar travado. Eu acho que eu entendo muito a Thaís do que ela está falando. Então, eu procurei algumas informações e cheguei em umas pulseiras que emitem frequências. Por exemplo, o infravermelho longo, que é aquela frequência que é emitida ali às 5 horas da manhã, 6 horas da manhã. As lâmpadas que eu uso aqui em casa, eu uso lâmpadas halógenas de 220 volts em rede de 110, quer dizer, elas são econômicas e emitem muito infravermelho. Então, o infravermelho longo, ou todo infravermelho, que é do final da tarde, no início da manhã, ele é bom para a saúde. E as lâmpadas de LED, além de não terem uma frequência senoidal, não é natural, não é a luminosidade natural do sol, do fogo, é uma luminosidade quadrada. Ela quebra moléculas aos poucos. Isso aí faz um mal danado para a água do corpo, para a água do cérebro. Então, a primeira coisa que eu fiz foi trocar. Eu fiz um teste também na minha fruteira, né? Eu botei lâmpada de LED na fruteira porque eu percebi que os pasteleiros, que eu adorava pastel, né, quando eu tinha 30 anos, eles estavam trocando, né, por lâmpadas de LED nos displays ali, e os pastéis estavam ficando ressecados e crocantes de uma forma que eu não entendi. Você faz isso com a massa do pastel? Eu falei até com os pasteleiros, alguns aceitavam o desafio, trocaram de novo a lâmpada, os pastéis voltaram a ficar legais. Se faz isso com a massa do pastel, imagina o que faz com a nossa biologia. Então, o LED, a tela de LED, a lâmpada de LED, foi um baita retrocesso para a saúde, né? Então, lâmpada halógena. Se possível, troque no quarto, onde você passa mais tempo, principalmente para descansar. Troque por lâmpada halógena. Eu sugiro que você pegue de 220, porque ainda tem as lâmpadas que são usadas em fornos, em fogões, aquelas bolinhas, ainda são vendidas, ainda podem ser encontradas. Né? Não sei por que o pessoal é, proibiu, né, por uma consciência ecológica de economia de energia, a gente só pode usar LED, né, mas faz um mal danado para a saúde. Então, o infravermelho é importante. Então, existem pulseiras que têm o infravermelho longo, são os chamados PIR, né, que alinham as moléculas do corpo. Isso eu percebi em meditações também. O cobre, por exemplo, de um cabo de áudio, ele tem uma condutibilidade elétrica diferente de acordo com a organização e alinhamento das moléculas. Então, aqui tem vários fiozinhos de cobre,
e o cabo é mais ou menos audiófilo, e mais, enfim, nós também temos isso. Quando a gente medita, a gente alinha a nossa energia, como você bem falou, César. Isso é uma situação elétrica. Se a gente está desalinhado, bombardeado por vários tipos de radiações, a gente tem que alinhar a energia. Esse cabo aqui é um cabo que passa por um processo de resfriamento e aquecimento 7 vezes. Então ele vai ao extremo do calor, ao extremo do frio, e ele vira um cristal. Quer dizer, quando eu boto um fone de ouvido nesse cabo, eu escuto todas as frequências, dos graves aos agudos, com mais fidelidade de áudio. É um cabo um pouquinho mais caro, mas na China é mais barato. E eu uso cobre também há muito tempo, desde que eu, fui atacado por uns cacumbu aí. Aqui, ó. Eu uso cobre. Para mim deu certo um aberto aqui em cima para a energia passar. Tá vendo? É aberto aqui. E eu tenho um cabo de cobre aqui também. Tá vendo? Essa aqui é a energia do infravermelho longo. E eu também tenho hematitas magnéticas aqui na minha pulseira. E ao gosto do freguês, eu também tenho isso aqui ultimamente, porque tá brava a energia, né? Isso aqui é um. Tá vendo que tem um símbolo? Isso aqui você acha na internet. Isso aqui é feito de magma vulcânico, que também tem uma irradiação. Dá para sentir, cara, é muito bom. E no meu quarto eu tenho aqui uma pintura xamânica, isso, eu tenho mandalas, eu estabeleci isso aqui em casa, porque aqui nessa casa onde eu estou morando, parece que o pessoal estava devendo muito, tinha muita influência eletromagnética e espiritual. Isso tudo é uma queda de braço energético, né? Então, o cobre também, eu tenho aqui no computador uma canequinha de cobre, tá? Com cristais, cristal branco, tem aqui, sei lá, vários cristalzinhos que eu boto, e quando eu tiro, eu sinto a diferença da irradiação. Então, é crendice para quem não sente, mas tem estudos que são verificáveis, mas é mais a sensibilidade da pessoa. Como é que a pessoa vai cientificamente comprovar que uma coisa é verificável, replicável, papapá, baseado na sensibilidade de alguns? Olha, eu tenho o meu relato. Quando eu aproximo a mão desta pulseira, dessa radiação, quer dizer, infravermelho, magnetismo, da hematita, que é natural, o cobre também, ele absorve, ele ajuda na eletricidade. Como é que eu vou dizer que quando eu boto uma lâmpada de LED no meu quarto, eu sinto dor de cabeça e quando eu tiro, não sinto mais? É testando. Outra coisa que eu faço muito com a minha irmã, que ela tem uma voltagem de Sirius, né? Ela chegou agora no planeta, tá há 38 anos aqui. Eu falo para ela, anda descalça, mesmo que você esteja no terceiro andar, que aqui é no terceiro andar, né? Anda descalço. Cara, tá na madeira, tá onde for. Anda o máximo de tempo descalço que você puder, que já dá uma descarregada. Você já tem uma troca com o chão, mesmo que seja de forma indireta. Ajuda e muito. O que mais que eu tenho feito aqui? Acho que é só isso. César. Muito obrigado, Wagner. Wagner tocou num ponto, gente, que é fundamental, né? Assim, de pessoas para as pessoas vai variar. Por quê? Porque aí entra uma coisa, uma sensibilidade mais, vamos colocar assim, mais mediúnica, tá? Então, essas interferências, ela vai ter uma variação diferente. Tem pessoas que não sentem muito, tá? Às vezes, dentro dos meus atendimentos e orientações, vai chegar um momento, já aconteceu, tá? De eu chegar para a pessoa e falar assim, olha só, ou você sai do lugar onde você mora, do bairro onde você mora, ou da cidade onde você mora, ou então você não vai ter saúde. Há situações, dependendo do campo, da sensibilidade do campo da pessoa, barra, da mediunidade dessa pessoa, determinados ambientes, lugares, e aí não é só a questão radiônica, né, da
das torres de transmissões, de sinais. Não. A própria mente coletiva do lugar, ela cria uma frequência. Tá? Vamos entender, se eu for fazer, se eu tiver que fazer um exame para ver como é que estão as minhas ondas mentais, eu não vou ter que passar por um elétrico. Se eu tiver que saber como é que está a batida do meu coração, eu não tenho que fazer ali também uma ressonância. Ou seja, já viu aquele momento que quando você está aprendendo coisa nova, e eu percebo muito isso quando eu estou ali estudando algo que eu não domino, o que começa a acontecer? A cabeça começa a ficar quente. Ela esquentou. Por que ela esquentou? Porque há frequências. São frequências de ondas muito pequenas, de hertz muito pequeno, da frequência. Que é dessa forma também que a gente vai analisar. Dentro do campo magnético, o órgão que emite as maiores frequências, uma capacidade assim, muito mais vezes maior do que o do cérebro, é a batida do nosso coração. É porque eu lembrei disso agora, não lembrei de colocar aqui para o nosso assunto. Mas a frequência, ela é em cima. Por isso que a gente diz que quando a gente vai decidir alguma coisa na vida, a gente primeiro precisa sentir. E sentir, isso vai ficar para o nosso próximo grupo de estudo, que aí eu vou falar de chakras, e aí eu vou falar sobre o que é emoção, o que é sentimento. Tá? Sentir é quando você sente o seu campo. O que a gente diz, você sentiu o chamado. Emoção é algo gerado dentro de uma situação. Tá? Quando eu sento para meditar, eu vou ter aquele sentimento, né? Eu vou sentindo aquela frequência, eu vou sentindo aquela onda. Não é uma emoção. Tá? Emoção tem a ver com alguma coisa que veio de fora. Sentir é algo que veio de dentro. Eu preciso sentir. Deixa eu sentir isso aqui. Esse sentir é essa frequência. Então, esse sentimento tem a ver... Me trouxe uma frequência agradável? Ok. Não, senti um negócio, um mal-estar, uma coisa que eu não pensei naquilo. A frequência baixou. Então, a nossa própria frequência, ela também faz leituras. Tá? Mas a gente vai se aprofundar mais nisso no nosso próximo grupo de estudo. Ok? Obrigado, Wagner, pelo seu depoimento, pela sua experiência aí, em trazer para as pessoas. O Isaac, né? É Isaac? Isso. Acho que o Isaac levantou a mãozinha que ele quer falar. Oi, César, muito prazer em te reencontrar novamente, viu? Forte abraço, Isaac. Tudo bem? Tudo ótimo. Gratidão pela palestra, pela contribuição de todos os colegas. Eu me senti encorajado, assim, para trazer algumas questões minhas, porque o colega trocou na parte de sensibilidade, você também trouxe a parte mediúnica, e eu tenho me estudado já tem anos. Eu estou numa caminhada de autoobservação muito grande, mapeando a minha vida pelo ponto de vista psiquiátrico, psicológico, espiritualista, holístico, enfim, várias vertentes que a gente possa imaginar. E eu tenho uma disfunção energética, eu não sei se é energética ou espiritual, ou até energética, né? Porque a gente pode enquadrar a energia muito forte no meu lado esquerdo, em determinados pontos do meu corpo. A minha face, a minha garganta, a minha boca e a minha fisionomia, ela muda. Eu tô aqui em casa, do nada, parece tipo um Exu, assim, né? E o meu peito também, né, tem umas espécies de uns repuxamentos. Essa região da minha costa é muito concentrada do lado esquerdo. E o meu pé. Eu não sei se poderia ter relação dentro do assunto, da temática que foi trazida hoje.
da questão da questão eletromagnética, ou se cambaria mais para uma parte espiritual, porque assim, eu recentemente passei por algumas sessões de apometria que eu busco auxílio. A minha mãe que fala, menino, tu não sossega, tu fica em um monte de lugar. Mas porque só quem passa pela dificuldade entende que aonde dói e quer achar uma solução, né? Hoje em dia, graças a Deus, eu tenho, vamos dizer, uma certa calma para lidar com essas desordens, né? Coisa que eu tive que aprender às duras penas. Mas eu queria saber de ti, do grupo, de uma forma geral, se vocês tiverem como contribuir, alguma orientação sobre essas disfunções que eu trouxe. Mas desde já, muito obrigado. Muito bom falar com você, Isaac, também está te ouvindo aqui. E eu já conheço um pouquinho da tua história, né? Hum. Isaac, assim, eu tenho uma percepção, né, que alguns seres humanos, eles trazem umas sensibilidades um pouco diferentes em relação à grande maioria, tá? E aí aquela orientação, aquela, aquele protocolo que muitas das vezes serve para muitos, para aquela pessoa, a gente precisa ter uma observação com mais calma, né? Precisa ali de, sabe, até de uma convivência que é para a gente realmente tentar ver qual seria a melhor abordagem baseado no que a gente está vendo ali. Tá? Então, existe muita... Tipo assim, a meditação é bom para todo mundo? A meditação é bom para todo mundo. Tá? Mas existem várias práticas de meditação. Uma, ela é fundamental para todos. Tá? Se eu quero ter me conhecer melhor, há uma prática de meditação que ela não pode ficar de fora. Essa não tem negociação, que é a meditação do silêncio. Precisamos ter vida silenciosa. Eu preciso pegar o meu celular e fazer uma selfie para o meu interior. Essa é para todos. Para autoconhecimento, para autotransformação, para desenvolver o observador, eu preciso olhar porque o meu mundo aqui fora ele é um reflexo do meu mundo dentro. Que mundo é esse? Dentro desse mundo está ali a minha construção mental, está ali as minhas emoções. Okay? Esses dois é fundamental, que vai afetar meu biológico. Afetando o meu biológico, eu já tenho 3 natureza desequilibrada. Vai desequilibrar todo o meu campo. Então, eu não consigo me conectar com o meu eu maior. Tá? Entrando um pouco dentro desse assunto, que já é uma pontezinha para o nosso próximo encontro. Então, Isaac, eu acho que assim, desde a época que eu fiz, né, te acompanhei um pouquinho, no teu caso, observação dessas abordagens todas que você vai lá buscar ajuda, porque, como você mesmo disse, né, só quem usa o sapato menor do que o pé sabe a dor que dá, quem está de fora acha que é isso, que é aquilo, não. Né? Então, pela minha sensibilidade, dá para perceber o quanto isso é desconfortável que você vive. Tá? Então, eu acho assim, que cada busca sua, dentro de várias escolas abordagens diferentes, é como se você estivesse construindo, tá, um protocolo muito particular para você. Ok? E pelo que eu entendi na tua fala, você ainda está dentro dessa busca. Ponto.
Uma outra coisa que eu posso também estar colocando aí, baseado nas minhas experiências e vivências desses anos todos, aí a gente vai ter que expandir um pouco mais aqui a nossa linha de raciocínio. Tem gente chegando aqui agora. A nossa linha de raciocínio. Algumas mitologias, eu vou lá na mitologia para a gente chegar onde eu quero aqui. Algumas mitologias que nós ocidentais aqui não temos muito acesso, a não ser que você vá estudar sobre mitologia, tu vai estudar sobre, né, sobre filosofia, você vai acabar chegando nas mitologias. Tá? Que é muito comum, principalmente lá no Oriente, e muitas delas falam sobre deuses, e não um Deus unificado. A coisa de um Deus único, isso aí é uma estrutura que o catolicismo estruturou, não foi nem o cristianismo. O cristianismo, na sua essência, não é nada do que o catolicismo construiu, mas eu não vou entrar aqui em teologia, tá? Só para a gente ter uma noção. Se essas mitologias, várias mitologias, falam de deuses, então significa que, se eu vou por essa linha de raciocínio, cada um de nós que está aqui, a gente pode pertencer a um sistema diferente, com frequências diferentes. Okay? Então, a gente vai ouvir relatos, né? Precisa muito, gente. Querem entender mais sobre isso? Dei um livro chamado Era os Deuses Astronautas. Era os Deuses Astronautas. Um pesquisador, ele era um cientista, e ele, então, começou a pesquisar no mundo todo que haviam histórias, parecidas com as histórias que Jung teve contato, falando sobre os mitos. Então, ele viu que era comum em muitas das civilizações e tradições mais antigas, cada tradição dessa ter deuses, e que vinha de sistemas estelares diferentes. Para a gente ter uma ideia, hoje os nossos cientistas só conhecem 5% sobre o universo. 5%. Isso é dado científico. Com toda a nossa tecnologia, os nossos cientistas hoje só conhecem 5% de todo o sistema solar. 5%. Então, não dá para você achar que a gente é único aqui. Tá? Estou aqui até abrindo um pouco mais aqui a nossa linha de raciocínio. Bem, se a gente não pertence apenas a um Deus e a gente pode vir de sistema diferente, só que tem uma coisa. O que é único aqui? O avatar. O aparelho humano, ele é único. Não. Ok? A única coisa que muda é a estrutura, cor, mas, biologicamente, a gente só tem esse aparelho. Será que não dá para raciocinar que, dependendo da minha qualidade energética enquanto um ser divino, o acoplamento nesse aparelho aqui não pode gerar um delay, um desconforto, e a coisa... Sabe quando tu tem 2 metros de altura e te deram um fusquinha para tu fazer uma viagem daqui a, sei lá, o Nordeste, do Rio de Janeiro ao Nordeste, dá 3, 4 dias de viagem. Imagine você de 2 metros de altura fazendo uma viagem dentro de um fusquinha. Você vai. Cara, mas não vai ser muito desconfortável? O veículo que me deram, cara, não é tão confortável se eu estivesse numa picape, né? Tá dando para entender a minha analogia? Tá? Então, muitas das vezes, existe alguns desconfortos energéticos. Eu falo isso porque eu já tive essa experiência com pessoas. Tipo assim, eu olhei para aquela pessoa, eu vi o ovo luminoso dela e parece que a sua composição de luz, cara, era desconfortável ficar acoplado nessa natureza humana. Mas, nessa dimensão que nós nos encontramos, o único veículo que nós temos, humanamente falando, é isso aqui. Só muda de tamanho, de
né? Mas, biologicamente, todos nós somos parecidos. Pode ficar uma coisa meio que surreal, né? Meio fora da caixinha, alguma coisa assim. Mas eu estou trazendo para você algo que me veio aqui agora, que eu já tive essas experiências. Tá? Eu já tive essa experiência. Me lembrei agora de um acontecimento. Uma vez, uma aluna minha de yoga, ela, fazendo aula comigo, ela veio, teve a gestação dela, aquela coisa toda, pá, fez aula até os 8 meses, depois foi olhar a gestação. E quando o bebê dela estava com 6, 7 meses, alguma coisa assim, por aí, assim, ela foi fazer uma aula de yoga. Eu falei assim, pô, professor, eu estou sentindo falta, só que eu não tenho com quem deixar. Mas ele dorme, né? Aquela coisa toda, então não vai atrapalhar. Então ela ia para a aula de yoga, levava o becinho, enquanto eu estava fazendo yoga, o bebê estava dormindo. Eu me lembro uma vez que a gente estava num relaxamento, os alunos estavam no relaxamento no finalzinho da aula, eu estou lá com o olho fechado, daqui a pouco eu comecei a ouvir o bebê resmungando, sabe? Aquela coisa toda. Eu ali naquela minha meditação, qual foi a imagem que me veio? Ele estava resmungando porque aquele corpinho pequeno, e ele querendo fazer uma porção de coisa, e ele ainda, dependendo do desenvolvimento da natureza humana dele, para ele fazer algumas coisas. Então, tipo assim, ele estava ali, mas ele estava agoniado. Cara, mas esse corpinho aqui é muito pequeno, eu já queria fazer algumas coisas, não sei o quê. Me lembrei agora dessa minha experiência. Então, a analogia seria mais ou menos essa. Tá? É algo para você fazer uma reflexão, ver se faz sentido. Então, as suas buscas dentro de tradições diferentes, de abordagem diferente, de medicina diferente, para que você consiga construir uma estrutura que você se sinta mais confortável na sua jornada, ela é válida. Então, eu acredito que você é uma dessas pessoas que aquele protocolo que, pô, de repente, resolve para muita gente, para você não. Né? Com todo respeito, eu tenho aqui, esse meu amigo que acabou de falar, o Wagner, ele é um que, assim, os protocolos que eu tenho, aquela coisa toda, muitos não servem para ele. Então, ele tem que encontrar a forma dele se conectar. Ele botou até a cara que ele está rindo. Eu já acompanho ele há 7 anos, né? Ele está sempre aqui comigo nos retiros, nas jornadas, aquela coisa toda. Cara, não adianta eu pegar um protocolo para ele que, de repente, me serve, porque para ele não serve. A forma de conexão dele é diferente. E o que a gente está fazendo? Acompanhando ele, né, a gente conversando, mas que ele encontre uma forma dele estar conectado. Ele precisa se conectar para que a vida dele fique funcional. Né? Eu aqui estou apresentando para vocês alguns caminhos, mas você tem que, como eu tenho o meu protocolo. Ele é muito parecido com esses todos que eu estou passando para vocês. Prática de meditação, cuidar do meu sono, eu estou num ambiente mais, né, mais natural possível. Enfim, ele é bem básico e que me resolve. Estilo de música que eu gosto de ouvir, o que eu gosto de ler, o que eu gosto de ver, né, lugares que eu gosto de frequentar, lugares que eu não gosto de frequentar. Eu tenho o meu protocolo. Então, a ideia aqui é eu compartilhar algumas coisas, veja o que eu posso adaptar, mas cada um vai encontrar o seu. O religare, essa paz, uma vida mais confortável, uma vida mais leve, que é o que a gente consegue, né? Felicidade são aqueles momentos. Eu tenho uma vida feliz, mas há momentos que essa felicidade está lá em cima, dos meus retiros, dos meus encontros, né? Mas eu tenho uma vida feliz. Eu olho para a minha vida, eu tenho paz, eu sou muito grato pela minha vida. Então, eu tenho uma vida leve, eu tenho uma vida confortável. Ok, show. Há momentos que isso, né, que a felicidade ela vai lá para cima. Quando a gente tem nossos encontros aqui, os nossos retiros, não, ali a alma está tá vibrando em festa pelo encontro com os irmãos. Mas, no meu dia a dia, tá ali. Ok? Então, assim, eu consigo ter uma vida funcional. Tá? Eu acho que é isso que todos buscam. A partir dali, eu consigo produzir. Mas se primeiro eu não consigo encontrar esse conforto, eu não consigo encontrar essa paz, essa pessoa não vai produzir nada. Isso já é um olhar meu mais terapêutico. Ok? Gente, mais alguém?
Posso falar rapidinho, César? Olha Eu aí, tocou no fala meu aí. coração, perdão sei lá. Cara, Isaac, eu tô te sentindo aqui, cara. E eu não te conheço pessoalmente, a gente já se encontrou pessoalmente, muito bom te conhecer. Eu fiquei aqui sentindo, e eu estava ouvindo ontem um livro, A Essência da Autorrealização, do Yogananda. E tem uma história muito bacana que a esposa veio correndo para casa falar para o marido que eles perderam um único filho. Marido, marido, perdemos nosso único filho. E o marido ficou lá. Ah, você não vai falar nada? Não, é porque eu tô aqui em dúvida. Eu tive um sonho essa noite que eu tinha 7 filhos e perdi os 7 filhos. Aí eu não sei se eu fico desesperado pelo que aconteceu no meu sonho ou nesse. Olha que doideira, né, cara? Yogananda é maravilhoso. E aí tem o poder do agora também, do Toyle, que é o poder do agora. Eu tô sentindo vocês, é uma maravilha, né? A vida, a sinestesia, essa energia. E todas essas frequências, tudo é frequência, né? Esses aparatos, esses apetrechos, eles ajudam, eles auxiliam, são, como diz o xamanismo, né, César? São coisas de poder, alguma coisa assim. Mas tem uma queda de braço que eu percebi aqui na lida com a minha família, que é bem complicado, entre a construção de miasmas em nós e a dissolução de miasmas em nós. Durante a história, a gente vê aquele cemitério de sinos lá, aquelas teorias da Tartária, que eles estão tirando tudo que de frequencial nos daria saúde ou afastaria, entre aspas, os maus espíritos ou as nossas próprias negatividades, né? Então, os sinos eram tocados, eles acreditavam que afastavam os maus espíritos. E a gente está em casas quadradas, em caixinhas de fósforo, presos no escritório, nos nossos apartamentos, cada vez mais imersos em frequências cada vez mais, sabe, que nos tiram do nosso centro. E aí, para mim é fácil, porque eu tenho César para me ajudar, eu já fui em tanta tenda dele, eu posso dizer que eu encontrei o meu eu negativo, eu posso dizer que hoje eu sinto menos a, a influência dele, é ele quem eu alimento mesmo, é ele que eu conheço e que eu abracei e o amo. Aí eu parei de sentir os desconfortos no abdômen, no centro da coluna, sabe? Palpitações no peito, isso que você falou da garganta, incômodos na garganta, algumas dormências. No caso de dormência, por exemplo, eu peguei um aparelho novo de celular aqui, que é um Xiaomi, ele emite tanta radiação, porque se eu deixo ele no bolso do lado direito, a minha perna fica dormente. Celular. Então a gente tem as camas que tem essas energias, magnetoterapia, infravermelho longo, tem também vários tipos de ajuda, a lâmpada ajuda, mandalas ajudam, o som ajuda. Eu aqui em casa tenho uma irmã autista no nível mais alto. Eu toco Ali de Maria o dia inteiro, entendeu? E é isso, cara. A gente vai dando essas, a gente vai reconstruindo nossa casa, mas por dentro também. Se a gente tem medo de morrer, ou tem uma angústia, ou algo nos incita a fazer pesquisa demais, igual eu também, se eu deixar, eu também fazer pesquisando a madrugada inteira. Aí eu, opa, para. Aí a gente vai voltando para o agora, alinhando e se curando de dentro para fora também, né? Porque aí a nossa dissolução de miasma fica mais rápida do que a reconstrução, seja externa ou por nós mesmos, né? A autoobsessão, aquela coisa toda. Não sei se eu contribuí muito, mas foi de coração, tá? Valeu. Obrigado. Obrigado pela contribuição. César, dá tempo de falar uma contribuição aqui? Oi, pode ser. Obrigado, Wagner. Sim, É, vamos lá. Então, o Isaac, eu durante muitos anos eu tinha uma dor do lado direito, que começava desde aqui do dente até o calcanhar. E também, igual você, o que é isso? Busca, vai no RPG, acupuntura, passe, tudo que pode imaginar e não passava. Às vezes melhorava, aliviava e não passava. Só que do ano passado para cá, isso realmente foi sanado. E
E como era do lado direito, eu percebi, falavam assim, lado direito é masculino, só que eu nunca consegui aprofundar. Aí, ano passado, com um trabalho mais assim de autoconhecimento com a arte, eu consegui acessar camadas mais profundas e percebi que era uma disfunção desse lado masculino, que era o excesso de controle. E só mudou quando eu tive uma reforma íntima relacionada a esse excesso de controle. Então, não foi nenhum passe, não foi nada fora, foi realmente tomar a consciência do que especificamente do masculino estava desequilibrado, enxergar isso na minha conduta e ajustar. Quando eu ajustei, isso passou. Eu não tenho mais dor do lado direito nenhuma. E foi, com certeza, mais de 15 anos sentindo dor aguda. Então, a minha sugestão é ver o aspecto do feminino em desequilíbrio, se eu não me engano, é manipulação e excesso de emoção. Não sei se faz sentido para você. E o equilíbrio é intuição e receptividade. Então, se fizer sentido aí para você. Mais uma reflexão para você. Tem bastante coisa que eu estou refletir aí depois disso. Gente, se não tiver mais ninguém aí para falar ou perguntar alguma coisa, nós já vamos para quase 2 horas e pouco de sala. Eu sei que a sala está ótima, está boa, aquela coisa toda, mas se não tiver mais ninguém aí para a gente estar trazendo informação, a gente vai então finalizar, tá bom? Mais alguém quer perguntar alguma coisa? Oi, gente, boa noite. Aqui é Eleni. Realmente, quando a gente está nessa fase de preocupação, de ansiedade, as dores vêm. Só posso falar isso porque eu sou, sei lá, sempre com essas dores, né? Então, eu preciso melhorar tudo isso. Boa noite, obrigada. É o famoso corpo fala, né? O corpo é a expressão do Sim, nosso inconsciente. Então, olhar para sim. aquilo que está inconsciente, a gente não está querendo ver. Então, gente, nós vamos finalizar aqui, tá? Eu quero agradecer a participação aí de todo mundo que esteve aqui. Assim que a gente editar esse nosso encontro aqui, eu vou estar disponibilizando nos grupos, tá bom? Obrigado aí por todos estarem aí nessa sexta-feira aí, são quase 9h30 da noite, a gente começou às 7h30. Muito obrigado, tá? E mês que vem eu vou ver qual vai ser a data e o assunto a gente já vai falar sobre chakra e centro de força, mas eu vou avisar antes de vocês, tá? Obrigado aí pela participação, pelo encontro, até um próximo encontro aí para todos nós. Valeu, Uma linda noite Sérgio. para nós, um bom final de semana. Boa noite. Parabéns. Obrigado, meu irmão. Excelente. Valeu. Arro. Oh.